Olá pessoal, tudo jóia aí? Como é que vão vocês? Vamos entrar aqui no Centro Cirúrgico de Pintura da Baidene Studio, nossa cabine, um lugar que tem que ser bem limpinho, sempre bem tratado, bem legal, para que possamos fazer uma pintura muito bacana e muito caprichada. Temos aqui um Gol GTI 93 vermelho Sport. Depois de longas 8 semanas de preparação, taqueamento, calafetação, em cima, embaixo, dentro, mantas, ou seja, todo o primor que a gente faz na carroceria do carro durante a preparação para a pintura, né? Como o próprio nome fala, o que é preparação? É o trabalho de você aplicar os primers, você deixar a carroceria toda perfeitinha, toda harmoniosa, os taqueamentos com os devidos processos para que o carro fique liso, esticado, perfeito, cantinho por cantinho, para que depois venha a pintura. Entrando um pouquinho mais nesse assunto, aqui na Baidene Studio, nós temos o preparador, ele faz o trabalho todo de preparação da carroceria, e depois disso, o pintor é uma outra pessoa, ou seja, ele é só pintor aqui na Baidene Studio, para que ele desempenhe um trabalho muito focado, cada um na sua atividade. Então, preparador, preparador, pintor, pintor. No final, o pintor vai acabar dando uma tateada no carro, ele vai dar uma refinada, ele vai olhar, ele vai sentir se o carro está do jeito que ele gostaria, né? Do jeito que ele precisa para que o carro seja pintado. Então, nós temos esse carro já depois do refino, feito pelo pintor, que vai executar. Temos ele pintado por dentro e ele tem uma base aplicada para que a gente possa receber a pintura na sequência. Esse carro é um Gol GTI que vai ser turbo, é um carro que vai andar com umas rodas baixinhas, ele está sem suporte de bateria aqui, ele tem aquelas leves modificações para receber um cofre limpo que a gente fala. E esse carro é um carro que vai para o Maranhão. Acho que é o primeiro carro que nós vamos mandar lá para a ponta do país mesmo. Então, hoje nós vamos fazer o trabalho de realmente aplicação da base poliéster nele, o verniz no carro, primeiro corpo e portas, depois tampa, capô e depois ainda vem farol de milha, aerofólio, retrovisores e apliques do carro. Ou seja, a gente vai compondo todas as peças, desde o corpo do carro até um simples batente aqui do para-choque dianteiro, e aí depois começa a montagem do carro. Então hoje vocês vão acompanhar um pouco do trabalho da nossa pintura. Nós vamos filmar para vocês e espero que vocês gostem aí. Falando um pouco do nosso processo, o qual a gente sempre faz um trabalho e chega numa certa fase, existe um contra-cheque, vamos dizer assim, né? Uma checagem de uma fase com a outra, na hora que vai entregar para o próximo montar, o próximo executar, o próximo passo, vamos dizer assim. Esse capô é justamente do carro que nós vamos pintar hoje. O que houve aqui? Quando o preparador fez todo o trabalho dele nesse capô, ele entregou, lógico que o trabalho já estava no nível muito, muito bom, porém o pintor que faz aquele trabalho de dar uma verificada para que ele possa seguir na atuação dele, ele notou que tinha uns detalhezinhos aqui, é coisa mínima, coisa pouca. E aí optou-se por fazer de novo essa parte, ou seja, aplicar um primer outra vez aqui, né, taquear, melhorar um pouquinho o taqueamento dessa peça, para que chegue realmente no 100%, e aí ele vai seguir para a pintura depois de novo. Então, assim, a gente sempre faz esse trabalho primoroso de um ajudar o outro, né? Um dá uma checada e fala, ó, vamos dar uma melhoradinha aqui, e para a gente possa ir para a parte posterior com segurança e que fique perfeito. Então, é uma coisa até de time de trabalho, é uma filosofia aqui da Baidene, um ajuda o outro, um faz ó, vamos dar uma olhadinha naquele detalhe ali, vamos melhorar um pouquinho aqui, e aí a gente chega naquele resultado que a gente deseja. Então é por isso que esse capô está com esse primer, ele já estava com a base aqui no meio,
Nós vamos corrigir e aí ele vai ficar perfeito, belezinha para pintura. Fala pessoal, tudo bem? Thiago aqui, responsável pelo setor de funilaria e pintura da Baidene. E hoje a gente vai mostrar aqui mais um pouquinho do processo de pintura nosso aqui para vocês. Então, esse carro aqui, ele passou por um processo de preparação, né? Como eu acho que o Dani já apresentou para vocês aí. É um período aí de... vai variar, depende da carroceria, de 6 a 8 semanas no caso de um Gol GTI, né? Na carroceria de um Gol GTI, GTS, que seja. 6 a 8 semanas mais ou menos de preparação. Aí ele chegou nessa etapa aqui e agora tá tudo pronto para fazer a pintura, né? Nesse caso aqui, esse carro a gente optou por aplicar uma base nele antes. Já foi aplicado semana passada essa base. Qual a função dessa base? A gente vê qualquer detalhe, se ficou alguma coisa para trás, se ficou algum detalhezinho, um risco, um furinho, qualquer coisa né, um defeito de preparação, a gente consegue ver com essa base. Então a gente aplicou, olhou, conferiu, viu se estava tudo ok. E aí agora tudo ok, carro na cabine pronto para pintura. Cronologicamente falando do processo de pintura, no caso desse carro, como né, é um vermelho Sport, é uma cor lisa, né? A gente já pintou por dentro, a interna do carro está pronta. E nesse caso aqui a gente optou, a gente vai pintar o carro todo de uma vez, né? No caso, carroceria, cofre, caixa de roda e as portas. E capô e tampa numa segunda etapa. Se fosse um carro, uma cor metálica, por exemplo, né, um perolizado, alguma coisa assim, a gente opta por pintar, na maioria das vezes, o cofre separado, porque no caso dos Gol, do Golzinho aí, o cofre é semibrilho, né, nas cores metálicas. Então a gente faz separado, cofre e caixa de roda. Nesse caso aqui, já vai concluir essa etapa de pintura numa vez só. Aí como esse carro aqui, o cofre dele vai ser um carro turbo, né, então já foi feito um trabalho de cofre, tampou alguns furos que não vai ser usado mais, de chicote, tirou caixa de bateria, enfim, foi feito um trabalho aí para melhorar esteticamente o cofre, né. Nesse caso, o cofre vai ser brilhante, vai ser né, um verniz bem legal, bem bacana aqui para ficar um acabamento, o mesmo acabamento de fora, né? Então, até nesse caso aqui, a gente opta em invernizar em dois pintores, né? Enquanto um está fazendo a parte externa da carroceria, o outro já vai vir fazendo o cofre, porque numa pintura geral, se o pintor não for muito rápido e ele demorar para conseguir fazer todo o fechamento de verniz na carroceria, começa overspray no cofre ou na lateral, na carroceria externa. Então, em dois pintores facilita bem o trabalho e a gente atinge um resultado muito melhor. Aí, no caso, como aplicou a base aqui, né? Aí a gente fez alixamento. Alguns lugares, pode ver, isso aqui é o Primer PU que está embaixo, tá? Não tem tudo certo aqui. A gente aplicou uma base e veio lixando, né? Alguns lugares ele acaba aparecendo, né? E aí a gente vem conferindo, algum lugar talvez tem que dar uma forçadinha a mais no lixamento, se ficou algum detalhe, mas aqui normalmente não fica detalhe, porque é conferido muito né, no processo de preparação para que chegue na etapa de pintura e tá tudo ok. As portas também já foram dado base, né? Facilita bastante aplicar essa base também na hora de pintar, porque na interna de porta aqui tem alguns lugares de difícil acesso, então aqui já está tudo coberto com a tinta de base. E agora que a gente vai fazer a pintura, facilita, até para a pintura ser mais rápida, né? Então essa base ajuda bastante a gente agora na hora da pintura mesmo. E a gente gosta muito de usar o verniz D800 nesses carros, porque, como o pessoal sabe, o Gol, né? Os carros da década de 90 principalmente, mas o Gol, enfim, eles têm aquela pintura com aquela textura, né? Casquinha de laranja que o pessoal fala. Esse carro, como segue um padrão de pintura original, apesar de ser turbo, né, mas a pintura externa, o acabamento externo do carro vai ser todo original. Então, com o verniz D800, a gente consegue fazer um acabamento bem legal, uma casquinha de laranja bem parecida aí com a original. E também, né, não é o caso desse carro, a gente faz pintura lisa, mas aí depende do carro, quando é um carro customizado, daí é outro processo de pintura que num próximo vídeo, de repente, a gente pode estar mostrando para vocês. Então agora é isso, aí agora o pintor vai iniciar a pintura, né? A gente saindo aqui ele já vai começar, tudo pronto, o carro está desengraxado, já está
tudo certinho para começar a pintar aqui. A gente trabalha com a linha Deltron, né, poliéster. Esse carro vai ser pintado com poliéster, né? Então é linha Deltron da PPG e também que tem, né, dispensa comentários aí, a linha da PPG, poder de cobertura, enfim. É o melhor do mercado aí que a gente tem. E o verniz nesse carro aqui vai ser usado um D800 também da PPG, que é o material que a gente usa nos carros aqui, 100% PPG. E aí agora na próxima etapa vocês vão conferir aí como que vai ficar. Bom, agora a gente já concluiu aqui a aplicação da base poliéster, né? O carro tá todo já preenchido, todos os cantinhos, a gente pega uma lâmpada, confere, né? Vê se está tudo ok, se não ficou nenhum ponto sem cobertura de tinta, mas né, eu já conferi aqui antes e está tudo certinho, está pronto para aplicar o verniz. Uma tinta de alta tecnologia igual a PPG ajuda, né? Porque daí tem um poder, você pega uma tinta inferior, você vai pintar um carro geral, é cheio de cantinho, de frestinha, e se a tinta não tem uma boa cobertura, dificulta bastante o trabalho, né? Como aqui a tinta é uma tinta boa, de alta tecnologia, ajuda bastante, né? O vermelho, principalmente, dependendo, se o carro não tiver todo uniforme, o primer, ele é uma tinta que normalmente não tem uma boa cobertura. Mas aqui já está tudo certo, a gente já conferiu todos os cantinhos, já olhou, já viu se não tem nada, tudo impecável, sem sujeirinha. Agora aqui é passar um pega-pó e aplicar o verniz, e aí vocês vão ver como vai ficar. Como vocês podem ver aqui na porta, né, já está a aplicação concluída também. A tinta, né, a base poliéster, ela não tem o brilho, né? Ela o que vai dar o brilho aqui é o verniz. Diferente de uma tinta PU, por exemplo, né? Vocês viram que a hora que o carro estava só na base, que estava lixado, ele estava com outro aspecto, né? Agora a tinta aqui você vê, ó, uma aplicação bem uniforme, né? Ela dá um acabamento acetinado, assim, né? Você pode ver que... E aí a gente já conferiu, pode, né? A porta tá lisinha, aplicação uniforme, sem falha, sem sujeirinha, sem cisquinho, sem um canto com excesso, outro, né, faltando tinta, não. Uma aplicação perfeita aqui, pronto para receber o verniz. Aqui, né, um detalhe que o pessoal, né, tem um pessoal que acha que a gente faz não sei se dá para ver aqui no vídeo aí, esse é um acabamento igual de fábrica, né? A gente pode ver que a gente não faz o empapelamento aqui da caixa de ar, né? De repente, quando você vai pintar um carro moderno, carro geral, alguma coisa, é feito um empapelamento aqui para não pegar o overspray de tinta lá. No caso do Gol, originalmente a fábrica pintava o carro assim, era feito a batida de pedra do assoalho, né? E a hora que pinta o carro, o que pega de tinta lá no assoalho, e o padrão de fábrica é esse. Então a gente, como esse carro a gente está pintando caixa de roda, tudo, a carroceria toda, né? A gente segue aqui o mesmo padrão da fábrica, né? E fica esse borrifado, esse overspray aqui com a tinta da carroceria. Aqui, né, o pessoal viu no começo aí do vídeo que estava aparecendo o primer PU aqui no lixamento da base, né? Pode ver, a gente confere, usa a lâmpada, que aí dá para ver se ficou alguma falha, mas podem ver aqui, ó, sem falha nenhuma. E a entrada de porta, mesmo acabamento da parte externa, lisinho, sem falha, né? Preparação também no mesmo padrão. E para receber o verniz e ficar com ótimo acabamento. Agora a gente vai iniciar a aplicação do verniz, vocês vão acompanhar aí nos próximos takes. Esse carro, como eu falei no início, a gente vai fazer em dois, né? Um pintor vai vir fazendo a parte externa do carro e eu vou fazer a parte do cofre aqui, parte de caixa de roda, caixa de ar. Dá para fazer em um pintor só, dá tranquilo, mas a gente opta em fazer em dois, uma que facilita o trabalho e a gente consegue atingir um resultado muito melhor.
temos aqui o Gol GTI Vermelho Sport, que vocês acompanharam o trabalho de pintura lá na cabine. Agora eu convido vocês para a gente dar uma olhada no resultado que nós temos pós-pintura, sem polimento ainda, nessa carroceria. O carro está sem capô, fica até legal para a gente dar uma olhada, porque o capô teve um retrabalho, eu até mostrei para vocês na nossa inspeção antes de pintar, que tudo é feito com muito minuciosamente, atenção em tudo, o pintor vai dar aquela tateada no carro, né, para ver se está do gosto dele para ele poder pintar. Então o capô tinha um detalhinho, então nós montamos o capô, deixamos assim mesmo, dá até para dar uma olhada no cofre, a iluminação pegar melhor e a abertura pegar melhor. Então quando o carro vem para cá, é montado as portas, a tampa do porta-mala, nesse caso será montado o capô, e a gente vai dar uma olhada no trabalho que foi feito, como esse lance de fazer inspeção sempre passo a passo. Depois o carro vai fazer um polimento, né, vai fazer um polimento desmontado para que a gente realmente certifique no detalhinho se eventualmente precisa fazer algum retoque na carroceria ou não. Esse trabalho de polimento, a gente consegue lixar e polir todos os cantinhos do carro, então acessibilidade total. E ele, como eu estou lhe dizendo, serve como uma inspeção também. Ficou um detalhinho que não passa, não tem como o polimento consertar. Então, volta, retoca antes da montagem, antes de passar o tempo, antes de perder mão de obra e coisas do tipo. Falando nesse lance de correção do polimento, pelo polimento, na verdade. É assim, na nossa concepção aqui na Baidene, o polidor ele vai dar acabamento no trabalho que o pintor entregar. Então, que nem, por exemplo, o carro tem um aspecto casquinha de laranja. Se você tiver que corrigir algum detalhe que seja muito profundo, como uma sujeirinha, ou uma sujeirona, ou alguma falha na hora de fazer a pintura do carro, ele tiver que lixar muito, ele vai acabar estragando o casquinho de laranja. Um lixamento superficial existe, é feito e sempre dá para fazer sem quebrar o casquinho de laranja. Mas se tiver que lixar demais, ele vai alisar o carro, ele vai estragar, digamos assim, a comprometer a beleza que o pintor ele se dedicou para fazer. Então aqui, assim, se tem um defeito muito pequenininho, um escorridinho que dá para dar uma raspadinha, não vai estragar o laranjadinho nenhum ponto do carro, ok. A gente corrige no box polimento, se não volta, retoca e segue à frente. Por isso eu gosto sempre de dizer, né, que o polidor dá acabamento no trabalho que chegou até nas mãos dele, preparação, pintura e coisas do gênero. Bom, vamos lá. Então temos aqui a carroceria toda no casquinho de laranja, conforme eu disse para vocês. Esse é o padrão de pintura que sai da nossa cabine, já sai muito bom, muito bonito, já sai pré-pronto para o polidor fazer o trabalho dele. Na sequência a gente fazia a montagem. Olhando aqui pela frente, né, do carro, sem o capô, esse carro é um carro que ele vai ser turbo. Então ele já tem uma predisposição para montar amortecedor de capô, tanto no braço aqui quanto ali no paralama. A gente teve que fazer esse corte aqui para poder, né, acomodar aí a passagem do braço. Aqui vai ser feita uma tampa de acabamento, por isso que tem essas esperas, estão todas prontas. Ali dentro a parte de ar-condicionado, de motor, tudo normal. O cofre do motor a gente tira a bateria, limpa alguns suportes de chicote que vai, porque nós vamos fazer um chicote escondido. Ali um alojamento para um conector circular, aquele engate roscado, né? Para receber a instalação da Feltec. Então, esse é o cofre do motor. A pintura, no caso de um carro, quando é pintura sólida, até disse num outro vídeo para a galera aí, ele é pintado e ele é brilhante. No caso de um carro turbinado que vai ganhar um motor que vai ser a estrela aqui do cofre, a gente dá aquele capricho na aplicação do verniz, até porque aqui dentro não faz polimento, então a pintura tem que sair limpa, lisinha, sem sujeirinha já. Aqui sim a pintura tem que estar perfeita e acabada. E quando um carro é turbo, a gente dá um capricho a mais aí para que forme aquele conjunto no final muito bonito, muito harmonioso. Na frente do carro, o
O bate-pedra original do Gol, todo Gol tem isso daí, como o próprio nome diz aqui, é uma superfície macia, rugosa. Então as pedrinhas que batem aqui não causam aquele dano, daquele picado. Uma coisa que a Volkswagen criou na época com essa função, bate-pedra. Como a gente está falando assim, do jeito que se pronuncia mesmo. E laterais, temos ele com os furos dos apliques originais, né? O GTI desmontadão, assim você não vê muita coisa fora da característica de um Gol comum. Então a furação, todos os alinhamentos, o nosso funileiro estava montando até agora há pouco a porta, né? Então colocando os trincos, né? Nós colocamos os trincos aqui nessa fase e já deixamos tudo ajustadinho, tudo direitinho. As calafetações todas feitas, todas em ordem, o tal do macarrãozinho, né? Aqui a parte traseira também sem novidade, as furações aerofólio do GTI, tudo belezinha. A antena de teto, que a furinha é quadrado. No porta-mala, nós temos aqui, não só no porta-mala, como também debaixo do banco, nas bandejas né, onde a gente pisa, vamos dizer assim, ali do assoalho, todas as mantas asfálticas instaladas, já pintadas de vermelho. Temos o trilho do banco, onde a gente já faz aquela poeira de tinta, e naquele cabeçote do banco também, onde ele escorrega, onde ele trabalha, que é cinza já para acompanhar a cor do carpete. Esse é o motivo que é cinza, pessoal. Quando o carro é cinza, aliás, quando o carpete é cinza, o trilho do banco ali, ele tem um cinza para dar aquela diluída com o carpete, não ficar gritante, né? Imagine um carro com carpete cinza e um pedaço do trilho vermelho aparecendo, preto, amarelo, o que quer que seja. E quando o carro tem carpete preto, é preto que usa ali aqueles trilhos dos bancos ali. Aqui ainda temos umas pecinhas, né, que vai montar no capô, né, o trinco dianteiro, depois desencadinho, fica tudo novinho, bem perfeito. Ali alguns parafusinhos, o trinco do porta-mala do GTI, é uma peça que ela não tá perfeitinha, zincou, fica tudo novinho, seguimos à frente. Depois nós vamos instalar nesses orifícios aqui os esparadrapos. Os conhecedores dos quadrados aí profundamente sabem que existem uns esparadrapos brancos que vão ali naqueles recortes ali. Vamos dar uma abridinha para ver as portas por dentro como ficou. Na parte do fundo dela ainda vai ser aplicada as mantas, igual ao original, de fábrica. A gente faz uma demão de tinta bem passadinha aqui, é suficiente para ficar caprichado, para ficar uma coisa nobre. Nem isso existia na época da fabricação do carro. Do jeito que pintava o quadro, as laterais aqui assim, apenas pegava um borrifo, muitas vezes o meio ficava só no fundo e olhe lá ainda. Então a gente, né, faz uma aplicação mais generosa na parte do carro, tudo para que ele fique mais protegido. Inclusive o teto do carro, a gente aplica o vermelho na borda, o meio do teto aí não, porém ele está com primer epox, então o teto já está preparado para que a gente coloque aquela manta termoacústica, faz a função dela, vem o forro do teto e está tudo legal. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte interna, vamos pegar um auxílio dessa lâmpada aqui. Nós temos aqui a parte interna do corta-fogo, nada de trinca no túnel, a manta aí do túnel, as calafetações que são pinceladas igualzinho que era da fábrica na época, essa parte da estrutura do volante pintadinha, sem novidade. Esse carro era um carro que tinha uma carroceria bem legal, bem boa, então aqui também é o pincelado igual ao original. A parte interna do carro a gente aplica uma demão de tinta legal, bacana também, mas não precisa também gastar tanto material aqui. Essa lateral, tá vendo? Toda pintadinha por dentro também. Depois vai ser instalada as mantas aqui e na porta, conforme eu falei. Então, inspecionando aqui o trabalho que o time Baidene de carroceria faz, e faz com bastante excelência, né? Bom, pessoal, aquela minha olhada na carroceria, maravilhoso trabalho executado pelo time Baidene do Galpão de Funilaria e Pintura. E é isso. Agora nós vamos para os próximos passos. Vamos colocar o capô, vamos fazer o polimento, vamos começar a montagem passo a passo. Vocês conseguiram perceber o quanto profundo é um processo de restauração aqui na Baidene Studio? Então, é dessa forma que se faz.
checando com competência, com capacidade técnica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco do nosso trabalho de pintura que a gente pôde mostrar para vocês hoje. Valeu? Pessoal, vou dar uma dica para vocês, direto do Dene aqui, exclusivamente. Borrachas de porta, borrachas lateral, borracha do porta-mala, enfim. É algo que muitas vezes a gente vai montar no carro e ela não entra, a porta não fecha direito, o acabamento não fica legal. Ela é o que vai vedar o seu carro e ela tem que ter uma montagem, uma função perfeita para que tudo fique do jeito que a gente espera numa restauração dos nossos carros, nosso quadradinho no caso. Essas são as borrachas que nós utilizamos aqui na By Dene Studio. Peças o qual a By Dene Studio ajudou a desenvolver, junto com o fornecedor, o tamanho, o perfil, o quanto ela é uma borracha molinha e amigável para fazer toda a montagem, o quanto ela ajuda na hora de você fazer um ajuste da tampa traseira, da porta. Ou seja, a By Dene Studio se envolveu no desenvolvimento e na produção das borrachas que nós utilizamos aqui. Ela é uma borracha feita com material 100% virgem, né? Ou seja, borracha mesmo. Isso tende a ter mais durabilidade, tende a ter essas funções que eu especifiquei. Borracha é borracha, tem que ser molinha. No caso dessa borracha de porta, ela tem os bulbos duplo, ela tem esse acabamento interno que acompanha o acabamento igual ao original. É muito complicado quando você vai fechar a porta do carro, tem que ficar batendo ela, né? Não fecha, não fecha. A borracha é nova. Tá, a borracha é nova, ela tem realmente uma característica de estar um pouco mais firme, não ter cedido, né? Mas ela também não pode atrapalhar o fechamento da porta do carro. É óbvio que é necessário que um funileiro faça também um ajuste dos trincos, da contrapeça, que no caso é a porta e o carro. Então você tem a borracha, que é a peça. Quais são as contrapeças? O carro e a porta precisa ser ajustado para que você consiga fazer um fechamento adequado. Uma peça depende da outra. E essa, tenho certeza que ela vai ajudar a porta do carro a fechar legalzinho aí na sua montagem. Essas são uma das borrachas que nós utilizamos nos carros aqui na By Dene Studio. Confira lá na By Dene Parts. Valeu! Love Miami.